Olá, meu nome é Adriana Ferreira, eu sou professora de fotografia na PUC Minas e estou fazendo doutorado na Escola de Belas Artes da UFMG, orientada pelo professor Adolfo Cifuentes. Esse trabalho surge a partir de uma provocação para a montagem de uma exposição exatamente no momento de retorno às aulas, uma exposição dentro da própria Escola de Belas Artes, para recepcionar os alunos, os professores e funcionários que estariam voltando ao modo presencial no pós-pandemia. O tema principal era materialidades fotográficas. Dentro desse tema, como concordando com a minha pesquisa de doutorado, que trata do uso dos processos históricos da fotografia, esses processos do século XIX, na fotografia contemporânea, eu resolvi trazer algumas imagens que eu havia produzido no período pandêmico, no período de isolamento social, nos momentos em que eu fui à universidade, em algumas vezes eu tive que ir, e encontrava as salas de aula vazias, os corredores, aquele ambiente completamente deserto, e ver aquele ambiente, que normalmente é muito barulhento, e tem muita gente, tem muito movimento, completamente deserto, me sensibilizava. E para lidar com essa angústia, eu fotografei esses espaços. Inicialmente, eu não sabia muito o que eu ia fazer com essas imagens, não. Mas quando eu fui provocada lá dentro do nosso grupo de pesquisa, é, eu resolvi trazer essas imagens desses espaços vazios por conta da pandemia, impressos numa técnica do século XIX chamada Marrom Van Dyck, que é, eu não fixei essas imagens. E aí, obviamente, quando eu não fixei, o que acontece? Elas vão escurecendo. Já já eu explico por que isso acontece. Bom, a partir da exposição, é, refletindo do porquê que eu decidi fazer essas imagens dessa forma, e também aí dentro das minhas questões acerca da minha pesquisa do doutorado, eu comecei a refletir a partir dessas imagens, quais eram as relações temporais entre a existência fotográfica, né, e o tempo, gerando, então, esse artigo que eu venho apresentar agora. Bom, essas imagens que estão aí na capa da apresentação, na realidade é a mesma imagem, em três momentos. Nesse primeiro momento, é a imagem assim que era impressa, então ela nunca havia sido exposta a público. A segunda imagem com 30 dias de exposição e a terceira imagem com 60 dias de exposição. Vocês vão observar que a imagem meio que vai desaparecendo. Bom, então tudo começa com essa coisa que a gente viveu nos últimos 2 anos, né? Que era algo que a gente jamais imaginou viver, que é a pandemia. Essa pandemia esvaziou as salas de aula, os corredores e virtualizou as relações. Imagino que muitos como eu, professores, professoras, alunos, alunas, sentiram os impactos da pandemia. E aí, a exposição fotográfica foi composta por imagens das salas de aula, dos corredores, da cantina, da biblioteca, desses espaços educacionais vazios. E aí elas foram obtidas digitalmente e, posteriormente, impressas em páginas de um caderno de desenho, que eu arranquei as páginas para imprimir essas imagens no Marrom Van Dyck. Bom, qual que é o processo? A imagem, uma vez digital, né, originalmente digital, passa por um processamento em software, tipo Photoshop, para que eu consiga produzir, a partir dessa imagem, um negativo. Esse negativo, essa imagem em negativo, posteriormente é impressa, como a gente está vendo aqui nessa imagem roxa, numa transparência dessas para retroprojetor, impressa em jato de tinta. E então, esse negativo é posto nessa mesa de luz ultravioleta, e por sobre o negativo vai o papel previamente emulsionado, sensibilizado. Deixo durante algum tempo, cada imagem vai ter seu próprio tempo de exposição,
e depois disso tem o processamento, que a gente primeiro lava em água corrente, e depois pode-se ou não fixar a imagem. No meu caso, no caso dessas imagens, eu optei por não fixar. O que significa não fixar uma imagem fotográfica? Para quem lida ou já lidou com fotografia de base química, sabe o que eu estou falando, né? Então, quando a gente faz uma fotografia de prata, né, que tenha prata em sua composição, como é o caso do marrom Van Dyke, que ele é uma mistura entre sais de prata e de ferro, você precisa, depois de processar essa imagem, retirar essa prata, a parte da prata que não recebeu luz. De forma que, fazendo isso, e isso é o processo de fixar, essa imagem vai permanecer, porque não vai ter mais a prata para escurecer. E então eu resolvo deixar a prata no papel. Bom, o fato de se poder escolher entre fixar ou não a imagem impressa atinge diretamente a duração física dessa imagem, acabando por acentuar a discussão da relação com a temporalidade, ao declarar ou não a finitude da imagem fotográfica. Então, quando eu resolvo manter a prata na imagem exposta, na imagem impressa, eu estou declarando que em algum momento ela vai ter fim. Ao contrário de uma imagem digital, que basta um software que a decodifique e que ela seja armazenada em lugar seguro, um HD, uma nuvem, uma imagem que eu fiz hoje, daqui a 10 anos é a mesma imagem. Aqui não. Nesse caso, essas imagens, uma vez impressas em Van Dyke não fixado, a cada vez que elas são expostas à luz, numa exposição a público, ou que quer abrir para mostrar para alguém, elas vão se modificando, até o momento que a gente vai praticamente perder toda a imagem. E aí vale lembrar, né, que a fotografia se relaciona intimamente com o tempo, desde o corte temporal, no instante do clique, passando pelo seu processamento, até o tempo de apreensão da imagem pelo espectador e sua duração quanto objeto. Essa temporalidade que une passado e presente, uma única imagem, proporcionando hibridismos entre técnicas fotográficas antigas e contemporâneas, torna a imagem uma espécie de objeto onde acontece um anacronismo controlado, como diria Didi Obermann. Ao mesmo tempo, quando o fotógrafo se apropria de uma técnica de séculos atrás e a utiliza de forma a criar imagens contemporâneas, ele está subvertendo a concepção do aparelho, de acordo com Flusser. Afinal de contas, a gente sai daquele programa da fotografia digital e vai tentar outros caminhos, então, subvertendo aquilo que estava previamente programado. Uma única fotografia vai carregar em si dois tempos, como diria Kossoi, o tempo da criação e o tempo da representação cultural, o efêmero e o perpétuo. Ao interferir em algum desses tempos, estamos reafirmando questões culturais da nossa época sobre as imagens produzidas. Por exemplo, o tempo de criação, nesse caso. Mas nós também acabamos interferindo no tempo da representação cultural. O que constitui enigma, como diria Riquet, é a própria estrutura da imagem, que ora vale como vestígio do passado, ora como sinal do futuro. A imposição da mão do artista, ao emulsionar as pinceladas, o papel que vai receber a imagem, aproxima de algo impossível de ser reproduzido, pois nunca uma pincelada será igual à outra. Numa tentativa, talvez, de frear a reprodutibilidade técnica, como observou Arlindo Machado, que aconteceu um movimento muito semelhante no início do século XX, chamado pictorialismo. E aí, será que nós estamos no século XXI repetindo ações lá do início do século XX, numa forma também de frear algo? Provavelmente, no mundo inundado por imagens, estejamos sentindo, segundo Walter Benjamin, a falta da aura das imagens fotográficas, que a velocidade dos meios de captação e compartilhamento frenético nos impedem de fruir. Não seria, pois, e aí eu vou te perguntar, um sintoma da contemporaneidade, inclusive ao sobreviver a uma pandemia, mostrar que tudo tem um fim? Talvez estejamos apenas querendo deixar nossa marca pessoal no mundo, sinalizando a nossa existência.